Minha mãe tá doente, então eu vim no lugar dela. As palavras de uma menina de 8 anos ecoaram no escritório do empresário como um terremoto. Alexandre Silva nunca imaginou que aquela manhã comum se tornaria o dia que mudaria sua vida para sempre. Alexandre Silva ajustou seu relógio enquanto revisava a agenda do dia no 12º andar de seu edifício comercial, no centro de São Paulo. Aos 30 anos, havia construído uma empresa de tecnologia que o posicionava como um dos jovens empreendedores mais promissores da cidade. Seu escritório, com janelas amplas, oferecia uma vista da região central paulistana. Senhor Silva, a voz de sua assistente ecoou através do interfone. A candidata para a vaga de auxiliar de limpeza chegou. Devo fazê-la entrar? Alexandre suspirou. Não gostava dessas entrevistas rotineiras, mas sua empresa havia crescido e precisava de mais pessoal para a manutenção. Pode fazê-la entrar, respondeu, sem levantar os olhos dos documentos. O que ouviu em seguida o deixou confuso. Em vez dos passos firmes de uma mulher adulta, ouviu o som suave de pequenos pés caminhando pelo piso. Alexandre levantou o olhar, esperando ver alguém acompanhado de uma criança, mas o que viu o deixou paralisado. Uma menina pequena, de não mais que 8 anos, estava parada na frente de sua mesa. Usava um vestidinho rosa que claramente havia sido lavado muitas vezes e já tinha perdido a cor original, mas estava limpinho e bem passado. Seus sapatinhos pretos tinham marcas de uso, mas brilhavam como se tivessem sido engraxados com carinho naquela manhã. Seu cabelo loiro estava preso em 2 trancinhas perfeitas, enfeitadas com fitas rosa que combinavam com seu vestido. Nas mãozinhas, segurava um caderno de capa marrom gasta e o que parecia ser um desenho dobrado com cuidado. Seus olhos azuis, grandes e determinados, o encaravam diretamente sem o medo que a maioria dos adultos demonstrava em sua presença. Com licença? Alexandre gaguejou, completamente perdido. Cadê seus pais, pequena? A menina endireitou os ombrinhos e, com uma seriedade que contrastava com sua aparência infantil, respondeu. Bom dia, senhor. Eu sou a Beatriz. Minha mãe não pôde vir porque está muito doentinha, então eu vim no lugar dela para a entrevista. Alexandre piscou várias vezes, certo de que estava ouvindo errado. Como assim? Entrevista? Sim, senhor. Beatriz assentiu, abrindo seu caderno com mãos trêmulas, mas decididas. A mamãe tinha uma entrevista hoje para trabalhar limpando aqui, mas hoje de manhã ela não conseguia levantar da cama porque estava muito fraca, então eu vim para falar que ela quer muito trabalhar. A mente de Alexandre trabalhava rapidamente tentando processar a situação. Uma menina de 8 anos havia vindo sozinha a uma entrevista de emprego? Como tinha chegado até seu escritório? Beatriz. Alexandre se inclinou para a frente, sua voz ficando mais suave. Como você chegou até aqui? Vim de ônibus, respondeu ela com a simplicidade da infância. A mamãe tinha me mostrado onde ficava este prédio quando fomos no centro. Perguntei para o porteiro e ele me ajudou a encontrar o elevador certo. Alexandre sentiu um calafrio. Uma menina de 8 anos havia vindo de ônibus sozinha, passado pela portaria e chegado até seu escritório. A coragem dessa criança o atingiu como um soco. E seus vizinhos? Não tinha ninguém que pudesse vir com você? Beatriz balançou a cabeça. Os vizinhos trabalham cedo. Além disso, a mamãe fala que a gente não deve incomodar os outros com nossos problemas. Alexandre se levantou, contornando sua mesa para ficar mais perto da menina. Beatriz, você pode me contar sobre sua mãe? Os olhos da menina se iluminaram na hora. Minha mãe é a melhor do mundo inteiro. Ela se chama Luísa e trabalha muito. Sempre está limpando nossa casinha para que fique bonita. Ela fala que mesmo sendo pobres, a gente pode ser limpo e ter dignidade. A sinceridade em sua voz era tocante. Alexandre se viu mais interessado nessa conversa do que em qualquer reunião que havia tido em meses. E por que ela não pôde vir hoje? A expressão de Beatriz ficou mais triste. Estes últimos dias ela não conseguiu comer direito porque a gente não tem muita comida. Ontem à noite estava com muita febre e hoje de manhã não conseguia levantar. Estava com dor de cabeça e tremendo. Alexandre sentiu algo apertar em seu peito. Vocês não tinham comida? Pouquinha, Beatriz admitiu. Mas logo acrescentou com firmeza. Mas a mamãe sempre se certifica de que eu como. Ela fala que as crianças precisam crescer fortes. Às vezes ela não come para que eu possa comer mais.
Essas palavras atingiram Alexandre profundamente. Uma mãe se privando de comida pela filha. Uma menina tão pequena vindo sozinha a uma entrevista porque entendia que sua família precisava desesperadamente daquele emprego. Beatriz! Alexandre pigarreou, lutando contra uma emoção desconhecida. O que você falou para sua mãe quando saiu? Falei que ia conseguir o emprego para ela, respondeu Beatriz com uma confiança de partir o coração. Prometi que o senhor do prédio grande ia entender que ela é muito boa no trabalho, mesmo não podendo vir hoje. Alexandre ficou sem palavras. Essa menina pequena havia vindo de ônibus sozinha, chegado até seu escritório, subido 12 andares, tudo com a esperança de que conseguiria um emprego para sua mãe. Você trouxe algo para me mostrar sobre sua mãe? Beatriz assentiu animada, abrindo seu caderno e tirando o desenho dobrado que havia estado segurando com cuidado. Ela o desdobrou sobre a mesa de Alexandre com o cuidado de quem manuseia um tesouro. Era um desenho feito com giz de cera gastos sobre papel comum. Mostrava uma casa pequena com duas figuras, uma mulher alta com cabelo castanho e uma menina pequena com trancinhas loiras. Ambas estavam sorrindo muito. Na parte de cima, com letra infantil mas cuidadosa, dizia: "Minha mãe e eu somos felizes. Esta é nossa casa", explicou Beatriz apontando para o desenho. "A mamãe fala que não importa que seja pequena porque tá cheia de amor. E aqui somos nós. A mamãe tá sempre sorrindo mesmo quando tá cansada." Alexandre estudou o desenho, notando detalhes que o emocionaram. A casa era bem pequena, mas estava desenhada com janelas limpas e uma porta pintada de uma cor alegre. As duas figuras se davam as mãos, e a menina havia desenhado pequenos corações voando ao redor delas. "É muito lindo", murmurou Alexandre sinceramente. "A mamãe fala que eu sou muito boa desenhando. Quando ela conseguir este trabalho, vou desenhar nossa nova vida. Talvez a gente possa comprar giz de cera novos." O otimismo puro em sua voz era comovente. Alexandre percebeu que essa menina não entendia completamente a gravidade de sua situação. Para ela, isso era uma aventura, uma missão para ajudar sua mãe. "Beatriz", Alexandre se sentou para ficar mais perto da altura dela. "Sua mãe sabe que você veio aqui?" A menina baixou o olhar pela primeira vez, mordendo o lábio. "Deixei um bilhetinho na mesa. Falei que ia conseguir o trabalho para ela e que voltaria logo." "Um bilhete?" "Sim, escrevi. Mamãe, fui conseguir o trabalho para você. Te amo muito, Beatriz", recitou com orgulho. Alexandre fechou os olhos por um momento, tomado por uma mistura de admiração e preocupação. Essa menina havia tomado uma decisão que mudaria tudo, sem saber que estava prestes a alterar não apenas sua própria vida, mas a dele também. Quando abriu os olhos, Beatriz o observava esperando, com aquela confiança que só as crianças têm. "Então, senhor", disse com a seriedade de um adulto no corpo de uma menina de 8 anos, "o senhor vai dar o trabalho para minha mãe?" A pergunta de Beatriz ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. Alexandre Silva, acostumado a tomar decisões empresariais sem pestanejar, se encontrava completamente paralisado diante do olhar esperançoso de uma menina de 8 anos. Seus olhos azuis brilhavam com uma esperança tão pura que lhe causava uma dor no peito. "Beatriz", Alexandre pigarreou, ganhando tempo enquanto sua mente lutava para processar a situação. "Antes de responder essa pergunta, você pode me contar mais sobre sua mãe? Preciso conhecer ela melhor." O rosto da pequena se iluminou como um sol. Ela se endireitou na cadeira, que era grande demais para ela, balançando as pernas que não chegavam no chão. "Minha mãe é incrível. É a mulher mais forte e mais boa do mundo inteiro." Alexandre se inclinou para a frente, realmente interessado na devoção absoluta na voz da menina. "Ela sempre me acorda cantando uma música bonita, mesmo quando está muito cansada", continuou Beatriz, abrindo seu caderno e virando as páginas com cuidado. "Olha, tenho mais desenhos dela aqui." Alexandre observou enquanto a pequena desdobrava uma coleção de desenhos feitos com giz de cera claramente usado até o fim. Cada ilustração contava uma história que tocava seu coração. O primeiro desenho mostrava Luísa cozinhando numa cozinha pequena. A figura da mãe tinha um sorriso enorme e usava um avental que parecia ter sido desenhado com carinho especial. "Este é quando a mamãe faz panqueca nos domingos. Ela fala que os domingos são especiais",
então sempre dá um jeito de fazer algo gostoso, mesmo tendo pouquinho dinheiro. Alexandre estudou os detalhes do desenho. A cozinha era claramente pequena e simples, mas Beatriz havia desenhado flores num vasinho sobre a mesa e pintado as cortinas de amarelo brilhante. Mesmo na pobreza, havia encontrado beleza e alegria. E este? Perguntou Alexandre, apontando para outro desenho. Ah, este é o meu preferido, Beatriz exclamou, desdobrando com cuidado a folha. É quando a mamãe me ensina as letras. Ela não conseguiu terminar a escola, mas sabe ler muito bem e está me ensinando para que eu seja inteligente. O desenho mostrava duas figuras sentadas no chão, cercadas de livros e papéis. A mãe tinha o braço ao redor da menina, e ambas olhavam para um livro aberto. Alexandre podia ver que Beatriz havia desenhado pequenas estrelas ao redor de suas cabeças, como se o conhecimento fosse algo mágico. A mamãe fala que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, explicou Beatriz com seriedade. Por isso, mesmo passando dificuldades, ela sempre me ajuda com as tarefas e me conta histórias antes de dormir. Alexandre sentiu algo se mexendo dentro do peito. Ali estava uma mãe solteira, claramente lutando financeiramente, mas priorizando a educação da filha acima de tudo. Beatriz, Alexandre perguntou suavemente. Há quanto tempo as coisas estão difíceis em casa? A menina mordeu o lábio, uma expressão de concentração cruzando seu rosto infantil. A mamãe perdeu o último trabalho faz muitas semanas. Ela trabalhava limpando num restaurante, mas o patrão falou que não precisava mais de tanta gente. E desde então a mamãe sai todo dia procurar trabalho. Levanta bem cedo, penteia o cabelo bonito e sai com esperança, mas sempre volta triste. A voz de Beatriz ficou mais baixa. Eu falo para ela não ficar triste, que amanhã vai conseguir trabalho, e ela sorri e fala que sim, que amanhã vai ser melhor. Alexandre fechou os olhos por um momento, vendo a imagem de uma mulher desesperada mantendo uma fachada otimista para proteger a filha. E o que vocês fazem quando não tem dinheiro para comida? Beatriz se animou novamente, como se tivesse encontrado uma chance de mostrar o quanto sua mãe era esperta. A mamãe é muito criativa. Às vezes a gente vai no mercado no final do dia e ela conversa bem bonito com os senhores que vendem verduras e eles dão pra gente as que estão meio feias, mas que ainda servem. E a mamãe faz sopas deliciosas com isso. A admiração em sua voz era tocante. Para Beatriz, sua mãe não era uma mulher desesperada pedindo sobras. Era uma heroína esperta que sempre encontrava soluções. Também, continuou a menina, baixando a voz como se fosse contar um segredo especial. Às vezes a mamãe não come para que eu possa comer mais. Ela fala que não tá com fome, mas eu sei que tá. Por isso às vezes escondo metade da minha comida e dou para ela depois. Alexandre sentiu que o ar havia ficado pesado. Uma menina de 8 anos havia aprendido a dividir sua própria comida para cuidar da mãe. A inversão de papéis era tão triste que lhe dava um nó na garganta. Beatriz, Alexandre se aproximou mais dela. Sua mãe sabe que você faz isso? A pequena balançou a cabeça com força. Não, porque ela ia ficar brava. Ela fala que as crianças devem comer tudo para crescer fortes, mas eu acho que as mamães também precisam estar fortes para cuidar dos filhos. A lógica simples, mas profunda da menina o atingiu. Com 8 anos, Beatriz havia desenvolvido um entendimento sobre sacrifício e reciprocidade que muitos adultos nunca alcançam. Alexandre se levantou e caminhou até a janela, precisando de um momento para processar tudo o que estava ouvindo. De seu escritório no 12º andar, podia ver a cidade de São Paulo se estendendo até o horizonte. Prédios, carros, pessoas correndo de um lado para outro em suas vidas ocupadas. Quantas histórias como a de Beatriz e Luísa aconteciam lá embaixo, sem que ele soubesse? Senhor, a voz pequena de Beatriz o trouxe de volta. Tá pensando se vai dar o trabalho para minha mãe? Alexandre se virou para olhá-la. Estava sentada na beirada da cadeira, suas pernas balançando nervosamente, mas sua expressão continuava determinada. Tô pensando em muitas coisas, Beatriz. Mas primeiro, quero saber mais sobre você. Sobre mim? A menina pareceu surpresa. Mas eu não preciso de trabalho, eu vou para a escola. Alexandre sorriu pela primeira vez em toda a conversa. Você gosta da escola? Eu amo. Beatriz praticamente saltou no assento.
Minha professora fala que sou muito boa lendo e também gosto de desenhar, como o senhor pode ver. E matemática? Bem, matemática é um pouquinho difícil, mas a mamãe me ajuda. O que você quer ser quando crescer? Os olhos de Beatriz se iluminaram com uma paixão que Alexandre reconheceu imediatamente, porque era a mesma que havia sentido quando começou seu primeiro negócio. Quero ser médica, exclamou, para poder ajudar a mamãe quando ela se sentir mal e para ajudar outros pais e mães também. A mamãe fala que é um sonho muito grande, mas que se eu estudar muito, posso conseguir. Alexandre sentiu algo se mexendo em seu peito. Ali estava uma menina de 8 anos, vivendo em pobreza, mas com sonhos enormes e o apoio de uma mãe que provavelmente sabia que não poderia pagar essa educação. E sua mãe? O que pensa do seu sonho? Ela fala que vai trabalhar muito para que eu possa ir para a universidade. Fala que não importa quantos trabalhos tenha que fazer, ela vai se certificar de que eu tenha todas as oportunidades que ela não teve. Alexandre se sentou novamente, desta vez aproximando sua cadeira para ficar mais perto de Beatriz. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Beatriz assentiu. Onde está seu pai? A expressão da menina mudou sutilmente. Não ficou triste exatamente, mas ficou mais madura. Não tenho pai. Bem, acho que tenho um em algum lugar, mas nunca conheci. A mamãe fala que ele não estava pronto para ser pai quando nasci. Você fica triste por isso? Beatriz pensou na pergunta com seriedade. Às vezes me pergunto como seria ter um pai, mas depois olho para a mamãe e penso que ela é tão incrível que é como ter pai e mãe ao mesmo tempo. Ela me protege, me ensina, brinca comigo e me abraça quando tenho pesadelos. Alexandre ficou sem palavras. A força e o otimismo dessa menina eram impressionantes. Mas, Beatriz continuou, sua voz ficando mais baixa, às vezes me preocupo com a mamãe. Ela tenta não mostrar quando tá triste, mas eu vejo. Às vezes chora quando pensa que tô dormindo. E o que você faz quando isso acontece? Finjo que tô dormindo, mas mando pensamentos de amor bem fortes para que ela saiba que tudo vai ficar bem. Beatriz fez uma pausa. Por isso vim hoje. Porque a mamãe precisa que alguém dê uma chance para ela. E eu pensei que se viesse e explicasse o quanto ela é maravilhosa, o senhor ia entender. Alexandre olhou para essa menina incrível, com seu vestidinho rosa desbotado e seus sapatos engraxados com carinho, segurando seus desenhos feitos com giz de cera gasto como se fossem tesouros. Em sua vida curta, havia aprendido lições sobre amor, sacrifício e esperança que a maioria dos adultos nunca aprende. Beatriz, Alexandre disse finalmente, sua voz mais suave do que havia soado em anos. Acho que sua mãe tem muita sorte de ter você. Os olhos da menina se encheram de lágrimas de alegria. Isso significa que vai dar o trabalho para ela. Alexandre se levantou, uma decisão se formando em sua mente que mudaria tudo para sempre. Beatriz, acho que é hora de eu conhecer sua mãe pessoalmente. As palavras de Alexandre ecoaram no escritório como um trovão inesperado. Beatriz o olhou com olhos enormes, processando lentamente o que acabara de ouvir. Seu rostinho se transformou gradualmente, passando da confusão a uma alegria tão pura que iluminou toda a sala. O senhor quer mesmo conhecer minha mãe? Perguntou com voz trêmula, como se não pudesse acreditar que sua missão impossível estava dando certo. Alexandre assentiu, surpreso com sua própria decisão. Em 10 anos de carreira empresarial, jamais havia saído de seu escritório para visitar pessoalmente um candidato a funcionário. Mas algo nessa situação havia despertado nele uma necessidade urgente de entender completamente o que estava presenciando. Sim, Beatriz. Acho que é importante conhecer ela pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. A menina saltou da cadeira com uma energia explosiva, suas trancinhas balançando enquanto recolhia cuidadosamente seus desenhos. A mamãe vai ficar tão feliz. Ela sempre fala que se as pessoas a conhecessem de verdade, iam entender que ela trabalha muito. Alexandre observou como Beatriz guardava cada desenho em seu caderno com o cuidado de quem manuseia tesouros. Seus movimentos eram precisos e cuidadosos, evidência de uma maturidade prematura criada por circunstâncias difíceis. Beatriz, Alexandre se levantou, ajustando a gravata. Preciso que você me guie até sua casa. Lembra do caminho de volta? Claro, respondeu a pequena com confiança absoluta. Conheço muito bem meu bairro. A mamãe sempre me fala que devo saber como chegar em casa de qualquer lugar.
Enquanto desciam no elevador, Alexandre não conseguia parar de observar a menina que havia entrado em seu mundo ordenado como um furacão de esperança e determinação. Beatriz cantarolava suavemente, balançando seu caderno contra o peito, completamente alheia ao impacto que estava causando na vida do homem mais bem-sucedido que havia conhecido. Senhor Alexandre, disse Beatriz de repente, olhando-o com curiosidade. O senhor tem filhos? A pergunta o atingiu como um tapa inesperado. Não, não tenho filhos. Por que não? Não gosta de crianças? Alexandre se viu sorrindo apesar do desconforto da pergunta. Não é que eu não goste. Simplesmente, nunca encontrei tempo para formar uma família. Beatriz o estudou com a intensidade que só as crianças têm. Isso é triste. Os papais são muito importantes. Mesmo eu não tendo um, sei que deve ser legal. Suas palavras inocentes cortaram mais fundo do que Alexandre havia esperado. Percebeu que em sua busca pelo sucesso, havia sacrificado a possibilidade de experimentar o tipo de amor incondicional que irradiava dessa menina. Quando saíram do prédio, Alexandre se dirigiu instintivamente para seu carro, mas Beatriz o parou com uma mãozinha em seu braço. Senhor Alexandre, melhor a gente ir de ônibus. Minha casa é pertinho, e além disso, mordeu o lábio. A mamãe pode se assustar se vir um carro muito caro. Alexandre piscou, processando a implicação. Beatriz estava protegendo os sentimentos da mãe, antecipando que a chegada de alguém obviamente rico poderia causar vergonha ou ansiedade. Você tem razão, Beatriz. Vamos de ônibus. O trajeto foi uma revelação para Alexandre. Enquanto Beatriz o guiava por ruas que gradualmente se tornavam mais simples, ele começou a ver São Paulo de uma perspectiva completamente diferente. Passaram por pequenos comércios familiares, vendedores ambulantes e casas que claramente haviam visto dias melhores, mas que eram cuidadas com orgulho e dignidade. Aqui a mamãe compra quando a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, explicou Beatriz apontando para uma mercearia pequena. O seu João é muito bom com a gente. Às vezes deixa a gente pagar depois quando a mamãe consegue trabalho. Alexandre notou como a menina cumprimentava várias pessoas durante o caminho. Um idoso que varria a calçada sorriu para ela e perguntou pela mãe. Uma mulher estendendo roupa no varal a chamou pelo nome e ofereceu uma bala que Beatriz aceitou com gratidão sincera. Todo mundo te conhece, observou Alexandre. A mamãe fala que é importante ser gentil com os vizinhos. Que quando a gente é pobre, a única coisa que temos certa é a comunidade. Beatriz desembrulhou a bala e ofereceu para Alexandre. Quer metade? O gesto simples o emocionou profundamente. Uma menina que claramente não tinha muito, oferecendo compartilhar o pouco que tinha com um estranho. Obrigado, Beatriz, mas você pode ficar com ela. Finalmente chegaram a uma fileira de casinhas pequenas, todas parecidas, mas cada uma com toques pessoais que falavam das famílias que as habitavam. Beatriz parou diante de uma casa que, embora pequena, estava bem cuidada. As janelas brilhavam, a pequena entrada estava varrida, e havia vasinhos com flores que claramente haviam sido cuidados com amor. Esta é minha casa, anunciou Beatriz com orgulho evidente. A mamãe fala que mesmo sendo pequena, é nossa e tá cheia de amor. Alexandre estudou a moradia, calculando mentalmente que seu escritório era provavelmente maior que toda a casa. Mas havia algo na forma como Beatriz falava de seu lar que lhe fez entender que o tamanho não tinha nada a ver com felicidade. A mamãe deve estar descansando ainda, murmurou Beatriz, tirando uma chavinha pequena do bolso. Espero que esteja se sentindo melhor. Quando abriram a porta, Alexandre foi imediatamente atingido pela limpeza absoluta do interior. Apesar de ser pequeno e claramente mobiliado com móveis usados, tudo estava organizado perfeitamente. As superfícies brilhavam, os poucos móveis estavam arrumados para aproveitar melhor o espaço, e havia pequenos toques decorativos que demonstravam bom gosto trabalhando com recursos limitados. Mamãe! Chamou Beatriz suavemente. Voltei! E trouxe uma surpresa. Uma voz fraca respondeu do que devia ser o quarto. Beatriz? Onde você estava, meu amor? Achei seu bilhete e fiquei muito preocupada. Alexandre seguiu Beatriz até um quarto pequeno, onde uma mulher jovem estava deitada numa cama de solteiro. Mesmo em seu estado debilitado, Luísa era evidentemente bonita, com o mesmo cabelo castanho e os olhos bondosos que Beatriz havia herdado.
Mas o que mais impactou Alexandre foi a expressão de alívio puro que cruzou seu rosto quando viu a filha. Beatriz estava tão preocupada. Por que saiu sem... Luísa parou abruptamente quando notou a presença de Alexandre. Seus olhos se arregalaram com choque e algo parecido com pânico. Mamãe, não se assusta! Beatriz correu para a cama segurando a mão da mãe. Este é o senhor Alexandre. Ele é o chefe da empresa onde você tinha a entrevista. Vim explicar por que não pôde ir, e ele quis te conhecer. Luísa tentou se sentar rapidamente, claramente envergonhada por ser vista em seu estado vulnerável. Suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha enquanto lutava para encontrar palavras. Senhor, me desculpe muito. Não sei o que minha filha pode ter falado. Ela é muito pequena e não entende. Luísa parou, tomada pela situação surreal de ter o CEO de uma empresa em seu quarto pequeno. Senhora Luísa, Alexandre interveio suavemente. Por favor, não se preocupe. Sua filha me contou sobre sua situação e quis vir conhecer vocês pessoalmente. Luísa olhou entre Alexandre e Beatriz, processando lentamente o que estava acontecendo. Beatriz foi sozinha até seu escritório? A realização atingiu Luísa como uma avalanche. Sua filha pequena havia ido de ônibus sozinha, chegado até o escritório de um CEO, e de alguma forma conseguiu convencê-lo a vir até sua casa. A mistura de orgulho, terror e vergonha em seu rosto era de partir o coração. Mamãe, não fica brava. Beatriz subiu cuidadosamente na cama, abraçando a mãe. Só queria te ajudar. Sabia que você precisava desse trabalho e que é a melhor pessoa para fazer. Alexandre observou a interação entre mãe e filha, vendo o amor puro em sua forma mais concentrada. Apesar de sua fraqueza física, Luísa imediatamente se focou em consolar Beatriz, acariciando seu cabelo e murmurando palavras tranquilizadoras. Senhor. Luísa finalmente encontrou sua voz, embora ainda soasse fraca. Peço desculpas por qualquer inconveniente que minha filha possa ter causado. Ela é muito inteligente, mas às vezes não entende as consequências de suas ações. Pelo contrário, Alexandre respondeu, se aproximando lentamente para não intimidar. Sua filha é incrível. Me ensinou mais numa manhã do que aprendi em anos. Luísa o olhou com confusão. Ensinou? Não entendo. Alexandre se sentou cuidadosamente numa cadeirinha pequena ao lado da cama, estudando essa mulher que havia criado uma menina tão especial em circunstâncias tão difíceis. Luísa, posso perguntar o que está acontecendo com a senhora? Beatriz me disse que não estava se sentindo bem. Luísa baixou o olhar, claramente envergonhada. Não é nada grave, só... Não consegui comer direito ultimamente, e isso me deixou um pouco fraca. Mamãe... Beatriz interveio com a honestidade das crianças. Não fala que não é grave. Você está há dias quase sem comer nada. A verdade ficou exposta no ar. Luísa empalideceu, envergonhada de que sua situação desesperadora fosse revelada tão diretamente diante de um estranho. Alexandre sentiu algo apertar em seu peito. Essa mulher que havia mantido seu lar impecável e criado uma filha incrível, estava literalmente desmaiando de fome. Luísa! Alexandre se inclinou para a frente. Quando foi a última vez que fez uma refeição completa? Luísa não conseguiu sustentar seu olhar. Seu silêncio foi resposta suficiente. Beatriz pegou a mão da mãe e depois estendeu sua outra mão para Alexandre, criando uma ponte entre dois mundos que jamais deveriam ter se encontrado, mas que agora estavam conectados. Senhor Alexandre, disse a menina com sabedoria além de sua idade, o senhor pode ajudar minha mãe a não ter mais fome? A pergunta de Beatriz ficou suspensa no ar. Alexandre sentiu que todas as defesas que havia construído durante 10 anos se desmoronavam diante do olhar cristalino de uma menina de 8 anos. Luísa fechou os olhos, tomada pela vergonha de que sua situação mais íntima fosse exposta de forma tão direta. Alexandre se levantou lentamente, caminhando até a janelinha que dava para a rua. As casinhas se estendiam em fileiras ordenadas, cada uma contando sua própria história de luta e dignidade. Mas o que mais o impactava era a limpeza impecável e o cuidado evidente que Luísa havia colocado em cada canto de seu lar, apesar de suas circunstâncias desesperadoras. Beatriz, Alexandre se virou, sua voz mais suave do que havia soado em anos. Pode me dar um momento a sós com sua mãe?
A menina olhou entre os dois adultos com a intuição aguçada das crianças que cresceram rápido demais. Vão falar de coisas de adultos? Sim, pequena. Mas nada ruim, prometo. Beatriz assentiu, beijou a bochecha da mãe e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Alexandre podia ouvi-la se movendo pela sala, provavelmente organizando seus desenhos ou encontrando alguma forma de se manter ocupada. Luísa tentou se sentar completamente, mas Alexandre levantou uma mão suavemente. Por favor, não se esforce. Tô bem aqui. Sentou-se novamente na cadeirinha pequena, estudando o rosto dessa mulher que havia conseguido criar uma filha incrível enquanto lutava contra circunstâncias que teriam quebrado pessoas mais fortes. Luísa, começou Alexandre, preciso te contar algo que nunca contei para ninguém. Luísa o olhou com surpresa, sem entender por que um homem tão bem-sucedido quereria compartilhar algo pessoal com ela. Eu também fui criado por uma mãe solteira. As palavras saíram de Alexandre como se tivessem esperado toda a sua vida para serem liberadas. Luísa piscou, processando essa revelação inesperada. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos, continuou Alexandre, sua voz adquirindo uma qualidade reflexiva que Luísa nunca teria esperado de alguém tão bem-sucedido. Minha mãe trabalhava em 3 empregos. Limpava escritórios à noite, lavava roupa para os vizinhos durante o dia e cuidava de crianças nos fins de semana. Luísa se sentou ligeiramente, realmente interessada nessa história que parecia tão similar à sua. E como? Luísa gesticulou vagamente em direção a Alexandre, se referindo obviamente ao seu sucesso atual. Minha mãe me falava exatamente a mesma coisa que você fala para Beatriz. Alexandre sorriu tristemente. Que a educação era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Trabalhou até se esgotar para me pagar a escola, para me comprar livros, para se certificar de que eu tivesse oportunidades que ela nunca teve. Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao reconhecer sua própria história nas palavras de Alexandre. Mas tem uma coisa que nunca disse para ela enquanto estava viva. Alexandre fez uma pausa, lutando contra emoções que havia enterrado durante anos. Nunca disse que entendia todos os sacrifícios que fazia. Quando era adolescente, tinha vergonha da nossa pobreza. Tinha vergonha de que ela usasse roupa gasta para que eu pudesse ter uniforme novo. Tinha vergonha de que comesse pão seco para que eu pudesse ter uma refeição completa. As lágrimas agora corriam livremente pelas bochechas de Luísa, reconhecendo a dor universal de uma mãe que sacrifica tudo pelo filho. Quando finalmente tive sucesso, Alexandre continuou. Quando comecei a ganhar dinheiro, achei que poderia compensar todos aqueles anos. Comprei uma casa linda para ela. Dei tudo o que sempre havia querido, mas era tarde demais. O que aconteceu? Sussurrou Luísa. Ela ficou doente. O trabalho excessivo, os anos sem comer direito, o estresse constante. O corpo dela simplesmente se rendeu. Alexandre fechou os olhos, revivendo a dor que havia tentado enterrar sob anos de sucesso empresarial. Morreu antes que eu pudesse dizer que tudo o que havia conseguido era graças a ela. Luísa estendeu instintivamente sua mão para Alexandre, esquecendo por um momento as diferenças sociais entre eles. Era simplesmente uma mãe consolando outro filho que havia perdido sua mãe. Tenho certeza de que ela sabia, murmurou Luísa suavemente. Talvez? Alexandre pegou a mão de Luísa, surpreso pelo consolo que esse contato humano simples lhe trazia. Mas o que sei é que prometi que se algum dia tivesse a oportunidade de ajudar uma mãe como ela, não desperdiçaria. Alexandre se levantou, caminhando novamente até a janela. Quando vi Beatriz no meu escritório hoje de manhã, quando ouvi sua história, foi como se minha mãe tivesse me enviando uma segunda chance. Luísa ficou sem palavras, processando a magnitude do que Alexandre estava compartilhando com ela. Mas preciso que entenda uma coisa, Luísa. Alexandre se virou para olhá-la diretamente. Não quero te ajudar por pena. Quero te ajudar porque reconheço em você a mulher mais forte que conheci desde minha mãe. Porque vejo em Beatriz o mesmo potencial incrível que minha mãe viu em mim. Não entendo, murmurou Luísa, tomada pela intensidade da conversa. Você manteve este lar impecável sem recursos. Criou uma filha que irradia bondade, inteligência e coragem. Manteve sua dignidade em circunstâncias que teriam quebrado a maioria das pessoas. Alexandre se aproximou novamente da cama.
Isso não é sorte, Luísa. Isso é força incrível. Luísa começou a chorar silenciosamente, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, alguém via além de sua situação desesperadora e reconhecia seus esforços. Minha mãe morreu acreditando que havia falhado porque nunca conseguiu nos dar uma vida fácil, Alexandre continuou. Mas ela estava errada. Me deu algo muito mais valioso que dinheiro. Me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede pelo impacto positivo que você tem na vida dos outros. O que está tentando me dizer? Perguntou Luísa, enxugando as lágrimas. Que quero honrar a memória da minha mãe te ajudando. Mas mais que isso, quero que Beatriz tenha todas as oportunidades que merece. E quero que você viva para ver ela brilhar. Naquele momento, a porta se abriu suavemente e Beatriz apareceu com sua cabecinha. Posso entrar? Ouvi a mamãe chorando e fiquei preocupada. Alexandre sorriu, indicando que se aproximasse. Vem cá, Beatriz, sua mãe está bem. Na verdade, a gente está prestes a conversar sobre como fazer as coisas melhorarem muito para vocês duas. Beatriz correu para a cama, pulando ao lado da mãe e a abraçando protetoramente. Luísa a apertou contra o peito, respirando o aroma familiar da filha e sentindo pela primeira vez em meses que talvez houvesse esperança no horizonte. Isso significa que a mamãe vai conseguir o trabalho? Perguntou Beatriz com olhos brilhantes. Alexandre olhou para essas duas mulheres incríveis. Uma que havia sacrificado tudo por amor e outra que havia arriscado tudo por lealdade. E sentiu que sua vida finalmente tinha um propósito real. Beatriz, Alexandre se ajoelhou ao lado da cama para ficar na altura dela. Significa que coisas muito boas vão acontecer. Mas primeiro, precisamos nos certificar de que sua mãe esteja completamente saudável e forte. As palavras de Alexandre pairaram no ar carregado de emoção, como uma promessa que Luísa não se atrevia a acreditar completamente. Beatriz, com a confiança das crianças, sorriu radiante e abraçou mais forte sua mãe. Que tipo de coisas boas? Perguntou a menina, seus olhos azuis brilhando com esperança. Alexandre se levantou, sentindo o peso do que estava prestes a propor. Durante toda a sua carreira havia tomado decisões importantes sem pestanejar, mas nunca havia sentido tanta responsabilidade como naquele momento, olhando para essa família que havia tocado seu coração de forma tão profunda. Primeiro, Alexandre começou, sua voz adquirindo a segurança do empresário que era, mas suavizada por uma calidez genuína. Luísa precisa de atendimento médico imediato. Luísa se tensionou imediatamente, seu instinto de sobrevivência se ativando. Senhor Alexandre, eu não tenho dinheiro para médicos. Os postos de saúde têm filas enormes. E os médicos particulares. Luísa, Alexandre a interrompeu suavemente. Não se preocupe com dinheiro. Tenho contatos com os melhores especialistas da cidade. Hoje mesmo você pode ser avaliada por um nutricionista e um clínico geral. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, mas não de alegria, e sim de pânico. Não posso aceitar isso. Não tenho como te pagar. Não posso ficar em dívida com o Senhor. Alexandre se sentou novamente, entendendo imediatamente a dignidade que Luísa estava protegendo. Havia visto a mesma expressão no rosto de sua própria mãe, quando vizinhos bem-intencionados ofereciam ajuda que ela sentia que não podia retribuir. Luísa, me olha. Alexandre esperou até ela levantar o olhar. Não é caridade. É um investimento. Um investimento? Luísa pareceu confusa. Você vai trabalhar para mim, mas preciso que esteja completamente saudável para poder desempenhar suas funções. Considera como atendimento médico corporativo adiantado. Beatriz olhou entre os dois adultos, processando a conversa com a seriedade de alguém que havia aprendido a ler nas entrelinhas desde muito pequena. Isso significa que a mamãe vai ter o trabalho mesmo? Perguntou, sua voz cheia de esperança cautelosa. Alexandre sorriu, mas sua expressão ficou mais séria. Beatriz, quero oferecer para sua mãe algo melhor que o trabalho para o qual originalmente se candidatou. Luísa se sentou tanto quanto sua fraqueza permitia, alerta e confusa. O que quer dizer? Quero que seja supervisora do departamento de manutenção da minha empresa, Alexandre declarou, observando como o choque se espalhou pelo rosto de Luísa. Vi como mantém esta casa. Vi a educação que deu para Beatriz. Alguém com essas habilidades organizacionais
E esse nível de dedicação não deveria estar simplesmente limpando pisos. Luísa piscou repetidamente, como se as palavras de Alexandre fossem em idioma estrangeiro. Senhor Alexandre, eu não tenho experiência supervisionando pessoas. Não tenho diploma universitário. Não sei usar computadores avançados. Tudo isso pode ser aprendido. Alexandre respondeu com confiança. O que não se pode ensinar é integridade, dedicação e a capacidade de inspirar respeito. Você já demonstrou que tem essas qualidades. Beatriz saltou na cama, sua emoção transbordando. Mamãe, você vai ser chefe, como nos filmes. Mas Luísa parecia tomada, quase assustada pela magnitude do que estava sendo oferecido. É demais. Não posso. Não mereço. Luísa. Alexandre se inclinou para a frente, sua voz ficando mais intensa. Durante anos minha empresa contratou supervisores com diplomas impressionantes que não conseguiam manter nem mesmo seus próprios escritórios organizados. Você mantém um lar perfeito com recursos mínimos, criou uma filha incrível como mãe solteira e conservou sua dignidade em circunstâncias que teriam quebrado muitas pessoas. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre suas capacidades de liderança. Luísa começou a chorar silenciosamente, tomada pela primeira oportunidade real que havia tido em anos. Mas há condições, Alexandre continuou, e Luísa se tensionou imediatamente. Que condições? Perguntou com voz trêmula. Primeira, aceita o atendimento médico sem discutir. Sua filha precisa de você saudável. Luísa assentiu lentamente, entendendo a lógica irrefutável. Segunda, Beatriz terá acesso a um fundo educacional que cobrirá todos seus gastos escolares, desde agora até a universidade, incluindo qualquer curso que queira estudar. Beatriz gritou de alegria, mas Luísa ficou paralisada. Isso deve custar uma fortuna. Como poderia te pagar algum dia? Não precisa me pagar. Seu trabalho, sua dedicação e o fato de Beatriz se tornar a médica que sonha ser, será pagamento suficiente. Alexandre fez uma pausa, observando como Luísa lutava entre a esperança e o medo de acreditar que algo tão bom pudesse ser real. E a terceira condição, Alexandre continuou, é que me permita fazer parte da vida de Beatriz como uma figura paterna. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Luísa olhou Alexandre com choque total, enquanto Beatriz processava lentamente o que essas palavras significavam. Quer dizer, como um papai? Sussurrou Beatriz, sua voz cheia de uma vulnerabilidade de partir o coração. Alexandre assentiu, sentindo emoções que havia enterrado durante anos. Minha mãe me ensinou que família nem sempre se define pelo sangue, mas pelo amor e compromisso. Vocês duas me mostraram o que realmente significa família. Luísa cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora abertamente. É bom demais para ser verdade. Coisas assim não acontecem com pessoas como eu. Beatriz se aproximou de Alexandre com a confiança absoluta que só as crianças têm, pegando sua mão em suas mãozinhas. O senhor quer mesmo ser meu papai? Alexandre sentiu que seu coração se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. Beatriz, seria a maior honra da minha vida. A menina o estudou com aquela intensidade que ele já havia aprendido a reconhecer. E não vai embora quando as coisas ficarem difíceis? A pergunta revelou a sabedoria dolorosa de uma menina que havia aprendido que adultos às vezes desaparecem sem explicação. Alexandre se ajoelhou para ficar na altura dela, pegando suas mãozinhas nas suas. Beatriz, prometo que nunca vou te abandonar. Vou estar aqui para te ver crescer, para te ajudar com as tarefas, para comemorar suas conquistas e para te consolar quando tiver pesadelos. Vou ser o papai que você merece. Beatriz se jogou em seus braços com toda a força de seu corpinho pequeno, o abraçando como se nunca fosse soltá-lo. Alexandre a apertou contra o peito, sentindo que pela primeira vez na vida entendia o que realmente significava riqueza. Luísa observava a cena através de suas lágrimas, vendo sua filha experimentar algo que havia sonhado dar para ela, mas nunca havia conseguido. O amor paternal genuíno que irradiava de Alexandre era tão evidente que dissipou qualquer dúvida que pudesse ter tido sobre suas intenções. Mas Luísa, Alexandre disse suavemente, ainda abraçando Beatriz, preciso que entenda que isso não é um resgate, é uma parceria.
Você não vai ser minha funcionária dependente. Vai ser minha sócia em dar para Beatriz o futuro que ela merece. Luísa enxugou as lágrimas, endireitando os ombros com uma determinação que Alexandre reconheceu imediatamente. Quando posso começar? Alexandre sorriu, vendo naquela pergunta simples a mesma força que havia admirado em sua própria mãe. Assim que estiver completamente recuperada. Mas primeiro, vamos conseguir esse atendimento médico. Beatriz se afastou ligeiramente de Alexandre, olhando-o com olhos brilhantes. Posso continuar desenhando? Claro. Na verdade, quero que me desenhe nossa nova família. O sorriso que iluminou o rosto de Beatriz foi tão radiante que Alexandre soube que havia tomado a decisão mais importante de sua vida. 3 meses depois. 3 meses depois daquela manhã que havia mudado tudo, Alexandre se encontrava esperando nervosamente na sala de espera do hospital particular mais conceituado de São Paulo. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos importantes sem tremer, não conseguiam ficar quietas enquanto aguardava os resultados dos últimos exames médicos de Luísa. Beatriz estava sentada ao seu lado, balançando as pernas e desenhando num caderno novo que Alexandre havia comprado para ela. Este caderno era diferente do anterior. Tinha páginas de qualidade e vinha com um estojo completo de giz de cera novos que brilhavam com cores vibrantes. Mas o mais importante era o que estava desenhando. Olha, papai Alexandre, disse Beatriz, usando o título que havia adotado naturalmente. Estes somos nós 3. Alexandre olhou o desenho e sentiu seu coração se expandir. A imagem mostrava 3 figuras de mãos dadas diante de uma casa muito maior que a anterior. Luísa parecia saudável e sorridente. Beatriz tinha um vestido novo de rosa brilhante e Alexandre aparecia com um sorriso enorme, algo que ele mesmo havia notado que fazia com muito mais frequência ultimamente. É lindo, pequena, murmurou Alexandre, passando o braço ao redor dos ombros de Beatriz. Como se sente sobre se mudar para casa nova? Durante as últimas semanas, Alexandre havia comprado uma casa num bairro seguro, mas não ostensivo. Grande o suficiente para que cada uma tivesse seu próprio espaço, mas aconchegante o suficiente para manter a intimidade familiar que tanto valorizavam. Tô animada, respondeu Beatriz, mas também um pouquinho triste de deixar nossa casinha. Lá, eu e a mamãe fomos muito felizes, mesmo sendo pequena. A sabedoria emocional dessa menina nunca deixava de surpreender Alexandre. Aos 8 anos, já entendia que a felicidade não dependia do tamanho da casa, mas do amor que se compartilhava dentro dela. A casinha sempre será especial, Alexandre lhe assegurou, porque foi onde sua mamãe te criou com tanto amor e onde eu conheci vocês duas. Naquele momento, a porta do consultório se abriu e o Dr. Santos apareceu com um sorriso que imediatamente tranquilizou Alexandre. Luísa emergiu atrás do médico e a transformação era impressionante. Em apenas 3 meses de alimentação adequada, vitaminas e cuidado médico, havia recuperado sua cor natural. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que Alexandre suspeitava que sempre estivera ali, apenas encoberta pela preocupação constante e desnutrição. Mamãe! Beatriz saltou da cadeira e correu para Luísa, que a levantou nos braços com uma força que não tinha há meses. Como estão os resultados, doutor? Perguntou Alexandre se levantando. Excelentes, respondeu o Dr. Santos com satisfação genuína. Luísa respondeu de forma incrível ao tratamento. Seus níveis nutricionais estão se normalizando e todos seus indicadores de saúde mostram melhorias significativas. Alexandre sentiu um peso enorme se levantar de seus ombros. Durante esses 3 meses, havia vivido com o medo constante de que talvez fosse tarde demais, de que o dano causado por meses de privação fosse irreversível. Isso significa que posso começar a trabalhar? Perguntou Luísa, sua voz cheia de ansiedade para finalmente contribuir. Significa que você pode começar a viver plenamente, corrigiu o doutor com um sorriso. Trabalho incluído, é claro. Enquanto saíam do hospital, Alexandre observou essa família que havia se tornado o centro de seu universo. Luísa caminhava com passo firme, carregando Beatriz que não parava de falar sobre todos os planos que tinham para a casa nova. A conversa fluía naturalmente entre elas,
cheia de risadas e pequenas piadas que haviam desenvolvido durante anos de serem só elas duas contra o mundo. Alexandre! Luísa se aproximou dele enquanto Beatriz corria à frente para ver uma vitrine. Quero te agradecer por algo mais que a ajuda médica e o trabalho. O quê? Pela forma como trata Beatriz. Nunca a faz sentir como se fosse um fardo ou uma responsabilidade. Trata ela como se realmente quisesse estar com ela. Alexandre parou, olhando Beatriz, que havia encontrado não só uma vitrine interessante, mas uma borboleta que havia pousado perto dela. Estava completamente absorta, falando suavemente com o inseto como se fosse um amigo. Luísa, isso é porque realmente quero estar com ela. Com vocês duas. Pela primeira vez na vida, tenho uma razão para sair cedo do trabalho. Tenho alguém que me espera em casa, alguém que quer me contar sobre seu dia. Luísa estudou seu perfil, vendo uma vulnerabilidade que Alexandre raramente mostrava. Se arrepende de ter mudado toda a sua vida por nós? Alexandre se virou para olhá-la diretamente. Luísa, minha vida antes de conhecer vocês era bem-sucedida, mas vazia. Tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Tinha poder, mas não tinha amor. Vocês não mudaram minha vida. Me deram uma vida pela primeira vez. Naquele momento, Beatriz voltou correndo, com a borboleta ainda pousada no dedo. Olhem, ela se chama Esperança e fala que quer vir morar com a gente. Alexandre e Luísa trocaram um olhar divertido. Ah, é? E como sabe que se chama Esperança? Perguntou Alexandre, se abaixando para ficar na altura de Beatriz. Porque ela me disse, respondeu Beatriz com a seriedade absoluta da infância. E também me disse que está muito feliz de termos encontrado nossa família. A borboleta abriu as asas e voou em círculos ao redor dos três, antes de se afastar em direção ao céu azul. Alexandre sentiu que era o momento perfeito para a surpresa que havia estado planejando. Beatriz. Alexandre ficou sério. Tenho algo importante para te perguntar. A menina o olhou com curiosidade, notando imediatamente a mudança em seu tom. Como se sentiria se eu adotasse oficialmente você e sua mãe? Para que legalmente fôssemos uma família de verdade? Beatriz piscou várias vezes, processando o que isso significaria. Isso quer dizer que seu sobrenome seria nosso sobrenome também? Sim, se vocês quiserem. Beatriz olhou para sua mãe, que tinha lágrimas nos olhos, mas estava sorrindo. O que acha, mamãe? Luísa se ajoelhou ao lado da filha. Acho que seria a maior honra das nossas vidas. Beatriz se jogou nos braços de Alexandre com tanta força que quase o derrubou. Sim, quero ser Beatriz Silva. Alexandre a levantou nos braços, sentindo que seu coração poderia explodir de felicidade. Então vamos fazer acontecer. 2 anos depois. 2 anos depois, Alexandre se encontrava em seu escritório, mas desta vez não estava sozinho. Beatriz estava sentada numa mesinha pequena ao lado de sua mesa, concentrada fazendo sua tarefa enquanto ele trabalhava. De vez em quando, ela levantava o olhar para perguntar o significado de uma palavra, e ele largava tudo para ajudá-la. Sua assistente havia tentado questionar inicialmente sobre ter uma criança no escritório, mas quando viu como a presença de Beatriz transformava completamente o ambiente de trabalho, mudou de opinião. Os funcionários sorriam mais, as reuniões eram mais produtivas, porque Alexandre estava mais relaxado, e toda a empresa parecia funcionar com uma energia mais positiva. Papai Alexandre, Beatriz levantou o olhar de seu caderno. Posso te pedir um favor? Claro, pequena. O que você precisa? Podemos ajudar outras famílias como a nossa? Como quando você era criança e a mamãe não tinha dinheiro suficiente. Alexandre largou a caneta, completamente surpreso com a pergunta. O que te faz pensar nisso? Porque ontem vi uma senhora no parque com seu filho, e eles pareciam como nós parecíamos antes, tristes e com fome. E pensei que se você pôde nos ajudar, talvez pudesse ajudar mais famílias. Alexandre olhou para essa menina incrível, que mesmo depois de ter experimentado a pobreza extrema, seu primeiro instinto ao encontrar segurança era pensar em ajudar outros. Sabe de uma coisa, Beatriz? Acho que essa é a melhor ideia que ouvi em anos. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Sério? Sério. Que tal se criássemos um programa especial? Poderíamos chamar de Programa Beatriz e ajudar mães solteiras a encontrar trabalho e seus filhos a irem para a escola.
Beatriz saltou da cadeira e correu ao redor da mesa para abraçá-lo. Sim, e podemos dar cadernos novos e giz de cera também. Alexandre a abraçou, sentindo que naquele momento entendia completamente o propósito de tudo que havia vivido. Seus anos construindo riqueza, seu sucesso empresarial, tudo havia sido para levá-lo a esse momento, para lhe dar as ferramentas necessárias para fazer uma diferença real no mundo. Sabe de uma coisa, pequena? Murmurou contra seu cabelo. Acho que você vai mudar o mundo. Não, papai Alexandre. Beatriz se afastou para olhá-lo com aqueles olhos azuis cheios de sabedoria. Acho que já mudamos, juntos. E enquanto Alexandre olhava para sua filha adotiva, soube que ela estava certa. Um ato de coragem de uma menina de 8 anos havia criado ondas que se estenderiam muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. 2 anos depois daquela manhã que mudou tudo para sempre, Alexandre se encontrava parado no mesmo lugar onde havia conhecido Beatriz, seu escritório no 12º andar. Mas desta vez, não estava sozinho contemplando a cidade de sua mesa. Desta vez, tinha companhia que fazia cada dia valer a pena. Papai, já terminou? A mamãe fala que o jantar está pronto. A voz de Beatriz ecoou da porta de seu escritório, onde agora tinha uma mesinha própria para fazer suas tarefas enquanto ele trabalhava. Alexandre se virou, sorrindo ao ver sua filha adotiva oficial, que havia crescido tanto nestes anos, vestida com seu uniforme escolar impecável. Nos últimos 2 anos, Beatriz havia crescido não só fisicamente, mas irradiava uma confiança serena que vinha de saber que era amada incondicionalmente. Já vou, pequena. Só estava revisando os relatórios do programa Beatriz. Os olhos da menina se iluminaram imediatamente. O programa que havia nascido de sua compaixão infantil se tornara a iniciativa mais bem-sucedida da empresa, ajudando mais de 300 famílias monoparentais nos últimos 2 anos. Como estão os números desta semana? Perguntou Beatriz, se aproximando da mesa com a naturalidade de alguém que havia crescido entendendo que os negócios podiam ser uma força para o bem. Incríveis, Alexandre respondeu, mostrando-lhe um gráfico no computador. Esta semana ajudamos mais 15 mães a encontrar emprego estável, e mais 20 crianças puderam se inscrever em programas educacionais especiais. Beatriz bateu palmas com alegria genuína. Isso significa que mais 20 crianças vão poder ser médicas ou professoras, ou o que quiserem ser. Alexandre a abraçou, maravilhado mais uma vez por como essa menina via o mundo sempre em termos de potencial e possibilidades, nunca de limitações. Enquanto desciam no elevador em direção à garagem, Alexandre refletia sobre tudo o que havia mudado. Luísa agora dirigia não só o departamento de manutenção, mas também o programa Beatriz, demonstrando habilidades de liderança que haviam surpreendido até Alexandre. Sua capacidade para entender as necessidades das famílias vulneráveis, combinada com as habilidades organizacionais que havia desenvolvido criando Beatriz em circunstâncias difíceis, a haviam transformado numa administradora incrível. Sabia que a mamãe vai dar uma palestra na semana que vem? Comentou Beatriz, enquanto afivelava o cinto de segurança. Uma palestra? Alexandre ligou o carro intrigado. Sim, na PUC. Vai falar para estudantes de serviço social sobre como ajudar famílias necessitadas de verdade. Não só dando dinheiro, mas dando oportunidades. Alexandre sentiu uma onda de orgulho. Luísa havia evoluído de ser uma mulher desesperada, procurando trabalho para se tornar uma especialista reconhecida em programas de assistência social efetivos. Sua história pessoal a havia transformado numa voz autêntica e respeitada na área. Quando chegaram em casa, Alexandre parou um momento na entrada para apreciar a cena que havia chegado a amar mais que qualquer outra coisa no mundo. Através da janela da cozinha podia ver Luísa cozinhando, cantarolando a mesma música que Beatriz havia mencionado que ela cantava para acordá-la quando moravam na casinha pequena. Mas agora havia uma leveza em seus movimentos, uma alegria que não tinha nada a ver com dinheiro ou casa grande, mas com a segurança de saber que sua filha tinha um futuro brilhante garantido. Em que está pensando, papai? Perguntou Beatriz, notando que ele havia ficado parado. Estou pensando em como sou sortudo, respondeu Alexandre honestamente. Há 2 anos tinha dinheiro, mas não tinha família. Agora tenho as 2 coisas, mas a família é a única que realmente importa. Beatriz pegou sua mão com a naturalidade que havia desenvolvido nos últimos anos.
Sabe qual é a melhor parte da nossa família? O quê? Que nós a escolhemos. Não nascemos juntos, mas decidimos ficar juntos. Isso a torna mais especial. Alexandre se abaixou para abraçá-la, se sentindo tomado pela profundidade emocional que essa menina expressava constantemente. Como você ficou tão sábia? A mamãe fala que experiências difíceis nos ensinam coisas que não podemos aprender nos livros. Mas também fala que experiências felizes nos ensinam coisas diferentes e igualmente importantes. Entraram em casa juntos e Alexandre foi imediatamente envolvido pelos aromas familiares do jantar caseiro e o som da risada de Luísa vinda da cozinha. Esses haviam se tornado os sons mais preciosos de sua vida. Chegaram. Luísa apareceu na entrada, secando as mãos no avental. Sua transformação física era notável, mas o que mais impressionava Alexandre era a luz em seus olhos. Não tinha mais o olhar cansado e preocupado de alguém que lutava constantemente para sobreviver. Agora tinha o olhar confiante de alguém que sabia que podia enfrentar qualquer desafio que a vida apresentasse. Como foi seu dia? Alexandre a beijou suavemente, um ritual que haviam desenvolvido e que nunca deixava de fazê-lo se sentir em casa. Incrível, Luísa respondeu com um sorriso. Recebemos mais 3 solicitações de empresas que querem implementar programas similares ao nosso em suas cidades. Alexandre não se surpreendeu. Nos últimos 2 anos, o programa Beatriz havia ganhado reconhecimento nacional como modelo inovador de responsabilidade social corporativa. Mas o que mais o orgulhava não era o reconhecimento público, mas o impacto real nas vidas das famílias que haviam ajudado. Durante o jantar, Beatriz compartilhou histórias de seu dia na escola com o entusiasmo característico das crianças de 10 anos. Falava sobre seus amigos, seus projetos de ciências e seus planos para o futuro com a confiança de alguém que sabia que seus sonhos eram alcançáveis. Papai, sabia que na minha turma tem outros 4 meninos que também têm famílias adotivas? Comentou Beatriz enquanto terminava a sobremesa. Sério, e como se sentem sobre isso? No começo achavam estranho, mas depois expliquei que famílias adotivas são especiais porque todos decidiram ficar juntos, como nós. Alexandre trocou um olhar com Luísa, ambos maravilhados por como Beatriz havia desenvolvido uma perspectiva tão madura e positiva sobre sua situação familiar única. Na verdade, Beatriz continuou, contei nossa história para eles e agora todos querem te conhecer. Especialmente o Miguel, que mora só com a avó porque os pais não puderam cuidar dele. Gostaria de convidar Miguel para jantar algum dia? Perguntou Alexandre. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Sim, e talvez pudéssemos ajudar a avó dele também. Ela trabalha muito, mas ganha muito pouco dinheiro. Alexandre olhou para sua filha, vendo nela a mesma compaixão instintiva que a havia levado a seu escritório naquele dia para ajudar sua mãe. Mas agora tinha os recursos e apoio para canalizar essa compaixão de forma efetiva. Sabe de uma coisa, Beatriz? Amanhã você pode convidar Miguel e sua avó para conhecermos a situação deles. Naquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Alexandre e Luísa se sentaram no terraço de casa, contemplando as estrelas e refletindo sobre os anos incríveis que haviam vivido. Já imaginou que terminaríamos aqui? Perguntou Luísa, se aconchegando contra Alexandre. Nunca, admitiu Alexandre. Quando Beatriz apareceu no meu escritório, pensei que era uma interrupção no meu dia. Não tinha ideia de que era o começo da minha vida de verdade. Luísa ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? O quê? Que Beatriz nunca age como se devêssemos algo a ela. Para ela, isso é simplesmente sua vida normal agora. Não vive no passado nem se sente vítima das circunstâncias que vivemos. Alexandre assentiu, tendo notado a mesma coisa. Ela é forte de um jeito que me inspira todos os dias. E generosa, acrescentou Luísa. Toda vez que conhece alguém que precisa de ajuda, seu primeiro instinto é te perguntar se podemos fazer algo por eles. Naquele momento, como se tivesse sentido que estavam falando dela, Beatriz apareceu no terraço com seu pijama favorito, carregando o caderno onde continuava desenhando. Não conseguia dormir, explicou, se aproximando deles. O que foi, pequena? Alexandre assentou no colo. Tava pensando em todas as famílias que ajudamos estes anos, e tive uma ideia.
Luísa sorriu, já acostumada às ideias inovadoras da filha. Que ideia! Que tal se fizéssemos uma festa grande para todas as famílias do programa? Para que se conheçam e vejam que não estão sozinhas. Alexandre olhou para Luísa, ambos reconhecendo imediatamente a genialidade da ideia. Beatriz, isso é incrível. Poderíamos fazer no Parque Ibirapuera, com brincadeiras para os meninos e atividades para toda a família. E poderíamos convidar os professores e médicos que nos ajudaram também, acrescentou Beatriz, se entusiasmando com sua própria ideia. Enquanto planejavam a festa, Alexandre percebeu algo profundo. Havia começado essa jornada pensando que estava resgatando uma família necessitada, mas na verdade, elas o haviam resgatado. Haviam-lhe mostrado que o verdadeiro sucesso não se media em contas bancárias, mas em vidas tocadas positivamente. 6 meses depois, a festa anual do programa Beatriz havia se tornado um evento esperado por toda a cidade. Mais de 1.000 pessoas se reuniram no Parque Ibirapuera. Famílias que haviam sido ajudadas pelo programa, funcionários da empresa que se ofereceram como voluntários, profissionais da saúde e educação que colaboravam com o programa, e funcionários públicos que haviam adotado modelos similares. Alexandre observava de uma pequena elevação enquanto Beatriz, mais madura e confiante, conduzia um grupo de crianças numa atividade de desenho. Sua confiança natural e capacidade para fazer outros se sentirem incluídos a haviam transformado numa líder natural entre seus pares. Consegue acreditar que tudo isso começou com uma menina corajosa que decidiu ajudar sua mãe? Luísa se aproximou, seguindo seu olhar. Não, Alexandre a abraçou. Começou com uma mãe incrível que criou uma menina corajosa. Beatriz aprendeu essa compaixão com você. Naquele momento, Beatriz correu até eles, com as bochechas vermelhas de emoção e um desenho nas mãos. Olhem o que fizemos todas as crianças juntas, exclamou, desdobrando uma faixa enorme desenhada por dezenas de mãozinhas pequenas. A faixa dizia: Obrigado por nos ensinar que famílias se fazem com amor, não com sangue. Alexandre sentiu lágrimas correndo por suas bochechas ao ler as palavras que resumiam perfeitamente tudo o que haviam aprendido nesses anos incríveis. Sabe de uma coisa, pequena? Alexandre levantou Beatriz nos braços, olhando para a multidão de famílias felizes que enchia o parque. Acho que realmente mudamos o mundo. Beatriz o abraçou forte, depois se afastou para olhá-lo com aqueles olhos azuis que continuavam brilhando com a mesma determinação que havia mostrado naquele primeiro dia em seu escritório. Não, papai. Acho que o mundo nos mudou primeiro, e agora a gente está devolvendo o favor. E enquanto Alexandre contemplava tudo que uma menina corajosa havia posto em movimento com um ato simples de amor, soube que ela estava certa. Às vezes, os maiores milagres começam com os menores gestos de coragem.